Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal Pensando Sociologicamente. Nessa aula eu vou falar um pouquinho sobre por que é importante a gente se debruçar sobre a educação midiática. Por que é importante a educomunicação nas escolas? Bom, aqui é o professor Miro Santos, a gente sempre preserva espaço nesse canal para discutir a sociedade, a educação e a complexidade do real. Então, sociologia, ciências humanas, debate sobre a contemporaneidade, né, as questões políticas que envolvem, sobretudo, a dimensão da educação, tem espaço aqui, tá bom? Eu sou o professor Miro Santos, então a gente vai tocando o barco no canal. Lembre-se de se inscrever se você não é inscrito, dê o like e nos acompanhe nas redes sociais. Escreva nos comentários, dê sugestões e a gente vai firmando aqui as parcerias para alavancar a educação. Tamo junto! Bom, pessoal, de antemão, antes de a gente falar realmente da educação midiática, o porquê, alguns dados importantes de que pé que está, como que as crianças e os jovens estão acessando a internet, como estão se deparando com essa dimensão aí da vida, que é a cultura digital. Vamos dar uma olhadinha na LDB e verificar o que a LDB trata sobre essa questão, tá bom? Bom, tô aqui, né, acompanhando aqui meu slide. Na verdade, eu vou escrever, né? Então a ideia agora é que a gente possa escrever e aí sim a gente vai falar um pouquinho sobre o que a LDB apresenta, né, sobre a educação midiática, né, a educação digital. Bom, a gente tem atualização da lei, essa lei, vou colocar aqui, ó, lei número 14.533. Então, 14.533. Ela é recente, ela é do início de 2023. 2023 agora, né? Professor Miro, o que essa lei vai tratar? Essa lei, ela vai discorrer e vai fazer alterações na LDB. Então, ela vai falar sobre o quê? Sobre a educação digital. Então, você vê, a gente vai verificar o que a LDB diz, né? Então, se a gente for colocar assim, ó, vamos colocar assim. LDB, bem grande, bonitinho. Dá um destaque para a LDB aqui. Ela tem os artigos que compõem aí educação básica, né? As etapas, etc e tal, o currículo. Só que lá no início a gente tem aquele artigo bem famosinho, tem o das diretrizes, né? Que é o artigo terceiro, mas agora a gente vai falar desse artigo aqui, ó, o quarto. No artigo 4 ele discorre um pouco sobre as garantias fundamentais. Então vai falar sobre os padrões mínimos de qualidade, insumos, estrutura, o que tem que ter vaga na escola pública, qual que é a obrigatoriedade de fornecer a educação, a idade correta, entre 4 e 17 anos, etc. e tal, e mais um monte de garantia. Tem um inciso, então aqui ó, fala das garantias. Tem um inciso, que é o inciso 12, que ele vai falar assim, ó, educação digital. Então tem que ter a garantia da educação digital. Com garantia de conectividade de todas as instituições públicas. Então, ó, vamos lá. Conectividade de todas as instituições, sejam elas instituições da educação básica ou sejam elas instituições do ensino superior, da educação superior. Então tem que fornecer, tem que dar estrutura, internet de alta velocidade adequado, desenvolver o uso pedagógico, fortalecer os papéis de docência e aprendizagem. Então tá lá, tá na LDB. E aí ele vai ter um parágrafo único desse inciso do artigo 4º do inciso 12, que vai falar assim, ó, para efeitos desse inciso 12, que diz respeito à educação digital, as relações entre ensino e aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais. Então, ó, as relações deverão prever técnicas, ferramentas e recursos. Recursos o quê, professor Miro? Recursos digitais, que fortalecem os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Eu vou voltar para mim aqui. Então, assim, a LDB ela vai discorrer, ela vai falar, ó, é importante, uma atualização recente,
Outra aula eu vou falar sobre as várias atualizações que a gente tem no LDB, já tem um total de 65, né, alterações ou é, mudanças, né, na lei, ou acréscimos, aditivos, ou supressão de algum artigo, enfim. E essa é de 2023. A gente tem um agora recente também, no finalzinho de dezembro de 2023, que eu vou falar na próxima aula. Então, por que que é importante estudar educação digital? Agora eu vou apresentar alguns dados, e esses dados são importantes também para que ligar nosso radar, né? Nosso radar no que diz respeito aos cuidados e aos possíveis problemas que podem vir aí em relação à educação digital. Bom, então lá, pessoal, segundo dados aí da pesquisa TIC Kids Online 2022, ó, TIC Kids Online 2022, depois em outro momento eu abro a pesquisa, os dados, tem muita tabela, muito formulário, eles vão apresentar muitas coisas em relação a esse comportamento, essa conduta na cultura digital, sobretudo das crianças. Crianças aqui, diga-se de passagem, né? A gente está falando de um público entre 9 a 17 anos, que foi o público-alvo da pesquisa. Deixa eu colocar aqui minha caneta mais fininha. Ó. Qual que é o público? Ó? Crianças entre 9 e 17 anos. Fiquem isso em mente para você verificar do que a gente está falando aqui, o que a gente está tratando. Então, ó, 95% dessas crianças e adolescentes, né, usam a internet todos os dias. Ó, usam todos os dias. Beleza, já é um dado que deixa a gente de orelha em pé. Então, ó, mais da metade, 56%, por meio do que? Do celular. 86% dessas crianças e adolescentes têm o que a gente já imagina, perfil nas redes sociais. E dentre as redes principais, tem o TikTok e também o Instagram. Então, se elas estão utilizando por meio do celular, quer dizer que vão utilizar no quarto, né? É a geração do quarto. Vão utilizar em alguns ambientes os quais às vezes não vai ter alguém ali cuidando, alguém ali fazendo algum tipo de curadoria, ou exercendo algum tipo de papel, não é de controle, mas é realmente um papel mais responsável, né? De estar atento. E aí, nesse contexto, em relação à saúde mental, tem mais alguns dados importantes. Ó, 24% passaram, vou colocar um reloginho aqui, reloginho, passaram menos tempo. Como assim, professor? Menos tempo com a família. Essas crianças passaram menos tempo com a família porque estavam na internet. E o mesmo número está tentando diminuir esse tempo, mas não consegue. É o que a pesquisa revela pra gente. 13% também tiveram, isso aqui eu vou escrever inteiro, ó, tiveram contato com o quê? O que vocês imaginam aí? Tiveram contato com conteúdos ensinando formas de se machucar. Machucar a si mesmo, gente. Então, isso é muito preocupante, muito preocupante. E o último dado que eu vou listar agora, ó, 20% tiveram contato com, mesma coisa, tiveram contato com conteúdos ensinando o quê? Ensinando formas de ficar mais magro. Então, a gente vê que isso é uma questão coletiva, é uma questão social. E, de certa forma, a gente não pode deixar que as famílias sozinhas, né, aquela coisa do indivíduo, né, o pensamento neoliberal, o liberalismo, defende que o indivíduo tem que se resolver tudo sozinho. A gente não defende isso, né? Então tem que ter instituições, tem que ter políticas públicas, tem que ter escola, tem que ter outras organizações, comunicação, pai, família, todo mundo aliado, todo mundo junto ali, estabelecendo o quê? Estabelecendo
meios, mecanismos para que se possa enfrentar os problemas que a sociedade mesma desenvolve. Então, se a gente está tendo problemas na era digital, a gente tem que ajudar essas pessoas na era digital. Não são sozinhas que as crianças vão ligar um start e falar, bom, vou refletir sobre o meu aprendizado na internet, vou começar a me policiar e ficar cada vez menos tempo na internet, vou fazer outras coisas para ter uma saúde mental equilibrada. Não é assim, não é sozinho que a gente vai resolver. Então a escola tem que se debruçar sobre isso, né? Dialogando e tomando frente na educação midiática, sim. Educação midiática, sim. E a gente vai fazer um projeto, né, junto à FADEB, tem algumas instituições que já fazem, Instituto Palavra Aberta, tem o projeto lá Educomunicação, que é o Educamídia, tem também o SaferNet, que desenvolve aí conteúdos digitais muito bons que podem ser reproduzidos em algumas aulas específicas de conteúdo digital ou até mesmo em projetos escolares. Então fica a dica, porque é importante falar sobre educação midiática, tá bom? É isso, pessoal. Então, vou ficar por aqui, né? Professor Milton aí na área. Dê o like, se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos sempre pensando aqui juntos, né? A sociedade, a educação e a complexidade do real. Valeu, até mais.